Amém? Graça e paz. Cumprimento a igreja, amém? Tem muito tempo que eu não subo aqui, aí a gente desaprende de novo, amém? Amém? Vamos ficar de pé, amém? Vamos abrir a palavra, nós vamos agora ouvir da palavra do Senhor, nós vamos meditar, aprender. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Do versículo 2 a 8, amém? Nós vamos orar, amém? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, reunidos em Teu nome. Te louvamos, ó Pai Deus, pela Tua palavra, te louvamos, ó Pai Deus, porque temos a oportunidade de louvar o Senhor e aprender mais do Senhor esta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas, ó Deus, que estão assistindo, que estão cultuando em casa. Abençoe cada vida, ó Deus, que veio, ó Pai, ó Deus, neste lugar para ouvir, ó Deus, a Tua voz, ó Pai. Usa a minha vida neste momento, ó Pai, como canal. Espírito Santo, em nome de Jesus, tenha liberdade em cada vida, em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 6, de 2 a 8. Fala assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Amém? Podem sentar, amém? O tema que eu vou ministrar em cima dessa palavra, que o Senhor falou comigo, né? Ele aqui está falando ao povo de Israel, quando ainda eles estavam no Egito. E o tema se chama o Senhor do Tempo, tá? E o que me chamou muito a atenção aqui, é porque Deus começa a falar aqui no tempo passado, né? Ele fala aqui primeiro que eu apareci, eu estabeleci, eu ouvi, e de repente ele fala assim, e de repente ele já passa para o futuro. Ele já fala assim, ó, pois eu estabelecerei, eu farei, eu levarei, eu tornar-vos-ei. E aí o que me chamou a atenção é que o Senhor, Ele está presente em todo o tempo. No passado, no presente, no futuro. Ele é o Deus que faz em todo o tempo, não importa em qual época. Né? Aqui está se referindo ao povo de Israel, né? Está falando que ele foi presente nas gerações passadas, ele estava presente no momento em que eles estavam vivendo, e ele estava prometendo, olha, se vocês continuarem comigo, eu estarei com vocês também no futuro. Então, assim, é um Deus que está presente em todo o tempo. E o que me chama a atenção é porque Deus não é limitado a um tempo. Deus é atemporal. Né? Ele não precisa ficar, né, tipo assim, se manifestando para a gente, mas Ele se manifesta, Ele se revela em todos os tempos. Sabe por quê? Porque nós que somos limitados ao tempo, nós temos a oportunidade de ouvir Ele em toda época, em qualquer momento. Então, basta a gente estarmos atentos à voz, à presença, à fala dEle. E o nosso Deus, Ele é um Deus tão tremendo, eu falo que Ele é um Deus tão diferente, né? Ele é um Deus que a gente não consegue, a nossa mente
ela é tão limitada para entender esse Deus, porque eu falo assim, um Deus eterno, né? Que não existe começo, não existe meio, não existe fim, mas um Deus que se importa com o nosso tempo. Independente de qual época você vive, de qual época a pessoa viveu, e de qual época, né, em qual tempo histórico, Deus está presente em todo o tempo. Amém? Eu gostaria que abrisse em Jó 36, 26, que fala um pouquinho desse Deus atemporal, do nosso Deus a quem servimos. Que Deus é esse, né, em relação ao tempo? Jó 36, 26. E fala assim, ó: Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Aqui está falando, Jó estava se referindo ao próprio Deus, né? Que, tipo assim, nós não temos noção do que é Deus para nós, ele em relação. Salmo 102, 12 também fala de quem é o nosso Deus em relação ao tempo. Fala assim: mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Então, és rei para sempre. Sabe o que é isso, irmãos? Assim, para Deus não importa se é domingo, sábado. Para Ele, assim, não há diferença em relação ao tempo. E Apocalipse 1:8. Amém? Fala assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e o que há de vir. Amém? Então, assim, o nosso Deus é um Deus que extrapola o tempo. Porém, esse Deus eterno, que não se apega, que não é moldado dentro de um tempo, porque de certa forma nós somos moldados pela época em que nós vivemos. Nós sofremos essa influência cultural e histórica do momento em que nós estamos vivendo, né? Se você voltar a 1000 séculos, né? Tipo assim, voltar a anos e anos, você não tem tecnologia, você não tem carro, então cada pessoa vai ser influenciada pelo seu tempo. Porém, esse Deus eterno, Ele organizou o nosso tempo. Ele é um Deus que, ao mesmo tempo que Ele não se limita ao tempo, Ele deixou uma cronologia para nós, um tempo organizado. Não é à toa que Deus criou os luminares, sol e a lua, o dia e a noite, né? Para quem estuda aí um pouquinho, a gente sabe que o dia, né, a Terra em torno de si, né? Eles falam que, né, é o movimento de rotação, é determinado por esse tempo, o dia, né? E aí, ao mesmo tempo, ele fala das estações do ano, né, que é esse movimento maior, translação. Mas aí Deus colocou leis, princípios. Ele organizou o tempo de uma forma maravilhosa. E ao mesmo tempo eu falo que esses ciclos que o Senhor estabeleceu, que o Senhor deixou organizado, eles também têm a ver com o nosso tempo. Porque nós nos moldamos de acordo com esse tempo que o Senhor organizou. Alguns, né, são mais do dia, normalmente a maioria trabalham durante o dia, acordam, fazem as coisas. À noite, a gente quer o quê? Descansar, dormir. Então, nós somos também organizados de uma certa forma, nós seguimos também esse tempo que o Senhor deixou. Amém? Em Daniel 2:21, fala como o Senhor organizou esse tempo. Daniel 2:21. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então é Deus quem fez esse tempo. Foi Deus quem organizou. Foi Deus quem, de uma certa forma, já deixou princípios em relação ao tempo. E até a nossa semana, a organização semanal nossa, ela está na Bíblia. A Bíblia fala que o Senhor fez a terra em 6 dias e ao 7º dia descansou. E como mandamento ele falou, 6 dias você irá trabalhar, mas ao 7º você irá descansar. Até isso o Senhor deixou estabelecido para nós. Por quê? Porque é importante essa relação do tempo com o Senhor. Ele não deixou essa organização à toa. Ele não criou princípios, nem lei, nem colocou a terra toda, de uma certa forma, organizando o tempo para nós. Há um sentido, há um porquê. É claro que a gente precisa entender,
né? E quando a gente descansa um dia, quando a gente tira um dia para o Senhor, de uma certa forma, ela fala que nem o sábado era o dia do Senhor. É uma forma da gente se lembrar, olha, enquanto eu descanso, Deus trabalha para mim. Eu não preciso morrer de trabalhar para me ter o meu sustento. A gente aprende aqui sobre dízimo e oferta, que o Senhor é o nosso provedor. E a gente precisa lembrar o seguinte, que o nosso Deus é o Deus que trabalha enquanto nós descansamos. Porque hoje em dia, se a gente for olhar as coisas, se a gente for olhar tantas coisas que a gente quer, que a gente deseja, e é tanto serviço que tem, nós não paramos nem um dia sequer. É ou não é? E aí a gente fala assim através do nosso tempo, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Eu vou falar porque eu sou assim, tá, irmãos? Por isso que Deus fala com a gente primeiro. Então, se a gente for olhar, a gente não para nunca. A gente esquece que a gente tem um Deus que comanda o tempo, um Deus que pode todas as coisas e um Deus que trabalha por nós. Basta a gente confiar que Ele está no comando da nossa vida, inclusive do nosso tempo. Amém? E ao medir e contar esse tempo, vem também essa ideia de finitude. Porque Deus é eterno, mas nós não. E aí, quando o tempo vai passando e os anos vão passando, de repente você fala, já passou 10 anos? Meu Deus, nossa, mas esses dias mesmo que falaram que dia 11 de setembro, que teve 20 anos que aconteceu, né? Aquele lá das Torres Gêmeas, 20 anos. Eu falei assim, gente, mas 20 anos, como assim? Como é que passou esse tantão, né? A gente nem vê. E aí, ao mesmo tempo, esse tempo nos traz essa ideia de que nós somos finitos. Que esse tempo para nós aqui, ele é limitado. Nós iremos passar por aqui e uma hora nós iremos ir. Deus não, Ele continua em todos os lugares e em todos os tempos, mas nós não. E aí é que está. Se Ele deixou essa organização, se Ele deixou tudo estabelecido, e ao mesmo tempo Ele sabe que nós somos finitos, então nós precisamos administrar o nosso tempo. Porque nós não somos eternos por enquanto. Aqui não. Amém? Eu gostaria que você colocasse Salmo 144:4, que fala dessa finitude. O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Isso mostra como nós somos passageiros. Acabou. Em relação à eternidade, em relação ao nosso Deus, nós não somos nada. Mas, ao mesmo tempo, Ele está presente, Ele faz questão de estar o tempo todo conosco. Não é à toa que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele quer estar conosco todo o tempo, Ele quer, Ele deseja. Por mais finina, como mais limitados que nós somos, Ele fala, não, mas espera aí, é pouquinho não, mas espera aí, é o suficiente para me conhecer. Para você saber quem eu sou, é o suficiente para você saber que existe um reino, que existe uma eternidade. Então, assim, essa finitude, então, ela de uma certa forma mostra que nós precisamos ficar atentos ao nosso tempo. Por quê? Porque a gente também é seguido por um ciclo que o Senhor deixou. Assim como a terra ela é organizada através de tempos, nós também somos. Nós nascemos, temos a fase de bebê, infância, adolescência, juventude, adulto, velhice, e depois nós iremos embora. Esse é um ciclo que se repete. Não tem como correr disso. Nós somos limitados. Mas, apesar de sermos limitados, nós temos essa sensação de que somos eternos. Nós somos eternos de uma certa forma, mas não nessa terra aqui, não nesse reino. E por que nós, né, de uma certa forma, fomos limitados aqui na terra? Porque quando Deus criou Adão, a Bíblia mostra que Ele tinha um propósito de que eles fossem eternos. Mas devido à desobediência, veio a redução dos anos, veio a questão dessa finitude, diminuiu o nosso tempo aqui. Em Romanos 5:12, fala disso, fala como, põe para mim, Romanos 5:12, fala como Adão, né? Por causa de Adão, por causa dele, veio a morte e veio essa finitude. Então fala assim, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte.
Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E não foi só Adão, porque às vezes a gente só culpa Adão e Eva, né, gente? A gente fala, tá vendo, se eles não tivessem pecado, mas se você fosse você no lugar deles, você estaria fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente faz isso até hoje. É ou não é? Mesmo conhecendo a palavra, mesmo servindo ao Senhor, a gente faz besteira até hoje, a gente peca. Então, esse pecado, essa desobediência trouxe essa morte mais rápido, em todos os sentidos, a morte física e a morte espiritual. Então a gente precisa, mas a gente não quer morrer. Quem quer morrer aqui? Fala a verdade. A não ser que você está num quadro depressivo, sua vida já está sem sentido, aí a gente pensa em morrer, porque na verdade você não quer morrer, você quer ficar livre de uma situação que está te incomodando, mas você não queria morrer, você queria ficar livre de uma dor. Né? É diferente. O morrer de falar, acabou tudo, não tem mais solução. Ninguém deseja morrer. Nós somos seres que eu falo, buscamos essa eternidade. A gente quer viver para sempre. Nós jovens, então, eles acham que não vai acontecer nada com eles, né? Eles acham que eles são invencíveis. Então, assim, coisas perigosas, coisas que eu falo, Jesus, esse povo não tem noção das coisas não, né? Tipo assim, pensa que não vai acontecer nada, que ele não morre, né? A gente ainda fica vendo esses filmes que ninguém nunca morre, né? Aí a gente fica mais iludido que a gente nunca vai morrer. Né? A gente pensa assim, não, mas ele lá levou não sei quantos tiros no filme e ele sobreviveu. Ele caiu de não sei de quanto andar e sobreviveu. Então a gente pensa assim, também vai ser a mesma coisa comigo? E não é, irmão, né? Então a gente busca essa eternidade, mas a gente não se move por ela. É aí que está. A nossa eternidade está intimamente ligada ao que nós fazemos com o nosso tempo limitado aqui. Nós queremos viver para sempre, nós queremos a eternidade, mas nós não queremos o Deus eterno. Não é engraçado? Na verdade, chega a ser incoerente. Nós queremos passar, nós queremos viver, eu quero ir para o céu, eu quero passar a eternidade, né? Mas a gente não quer passar o nosso tempo aqui com aquele que é eterno. Aquele que tem a eternidade para nos oferecer, aquele que é eterno, a gente simplesmente ignora. A gente finge que não. E aí o Deus conosco, né? O Deus conosco, ele só fica esperando. Cadê, né, esse povo? Porque Deus, a Bíblia fala que ele não vai te obrigar a servi-lo. Deus não quer robôs, Deus não quer pessoas estátua, né? Tipo assim, pessoas que ele quer amigos, ele quer relacionamento, ele quer amor. O nosso Deus é um Deus muito profundo para poder falar só, você vai ter que me amar e acabou. Não, ele não quer isso. E aí eu coloco o seguinte, nós queremos o céu, que é a eternidade, mas nós não queremos passar o nosso tempo aqui com o nosso Deus. E aí como é que a gente demonstra isso? Nas nossas ações. Vir à igreja, quantas horas que demora? Nossa, se passar de 1 hora, está demorando. O seu tempo, você não pode oferecer para ele, porque até parece que tem tanta coisa importante para fazer, né? Sendo que ele é o mais importante. Então eu penso assim, o céu é o lugar onde nós vamos passar a eternidade com Deus. Mas primeiro a gente precisa saber quem é esse Deus. Nós queremos o céu, mas nós não queremos gastar tempo com ele aqui. É muito incoerente, irmão, porque quem quer o céu, quem quer morar no céu, vai passar a eternidade com Deus. Você vai viver para sempre, vai aprender com ele, vai viver com ele, vai andar com ele, vai reinar com ele. Tudo que a Bíblia fala que vai acontecer com aqueles que serão salvos. Mas ao mesmo tempo a gente esquece que esse tempo aqui vai determinar a eternidade nossa. Nós não gastamos tempo com Deus e queremos a eternidade dele. Usamos o nosso tempo aqui com coisas tão passageiras e insignificantes. E a gente se embola nas coisas aqui e de repente você fala, nossa, não consegui nem ler a Bíblia hoje. E quanto tempo de internet você ficou? Quantas vezes você assistiu o jornal hoje? Quantas vezes a gente foi lá na rua e conversou com alguém e a gente não consegue parar o nosso tempo e falar, agora é tempo com Deus. Nós estamos sempre alertando aqui, olha, tire seu tempo com Deus, tempo com Deus. Não é à toa não, irmão, é um momento de você estar se relacionando com aquele que você vai morar para sempre.
Se você quer a eternidade, se você quer o céu, se você quer Deus, você precisa tirar o seu tempo aqui com Ele. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que resolveram passar, né, gastar o tempo delas com Deus aqui. Nós temos vários exemplos. Salmo 73, de 25 a 26. Põe para mim Salmo 73. Aqui fala do salmista. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Mais um, 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Olha que lindo esse salmo. O salmista está falando, olha, o que eu posso querer dessa terra aqui? Além de estar com Ele, além de passar meu tempo com Ele. Eu quero estar com você, eu quero estar com o Senhor. A gente tem Marta e Maria, né, aquele exemplo, onde Maria simplesmente para tudo e fala, eu quero sentar, eu quero te ouvir. Eu quero ter tempo com este homem Jesus. Quem é Ele? E a gente não senta, a gente não para ouvir o nosso Deus. Os discípulos, eles passaram a andar, a viver e entregaram todo o tempo para Jesus. Quando Jesus disse, ei, vem, segue-me. Sabe o que eles estavam dizendo? Olha, agora o seu tempo é meu. O que você vai fazer com o seu tempo? Andar, pregar, dormir, a hora que você... É eu que determino agora. E nós, como discípulos, nós precisamos fazer isso também. Deus, o meu tempo agora é seu. Não é meu mais. Eu achava que era meu, sendo que a gente nem sabe, né? O dia de amanhã. Na verdade, igual falando, é Ele que é o Senhor do tempo. É Ele que limita, Ele sabe. A Bíblia fala que Ele sabe o dia que a gente vai nascer, Ele sabe a hora que a gente vai morrer. Ele já sabe todas as coisas, o nosso tempo pertence a Ele. Porém, essa administração do tempo, do que nós fazemos, Ele deixou encarregado para nós. Você administra o tempo que eu te dei. Amém? E em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, mostram pessoas que viveram, creram e se entregaram à vida e o tempo em favor de uma causa maior. Coloca para mim Filipenses 3:20. Amém? Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então a gente não pode se esquecer disso aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou dentro do meu tempo aqui na terra, mas eu não sou dessa terra. Você não é desse tempo só. Nós temos uma eternidade para viver. Nós temos um Deus a quem servir para sempre. Então nós precisamos lembrar disso no nosso tempo. Estamos sempre atarefados. E uma coisa que eu vejo é que a gente oferece o nosso tempo a ídolos que nós temos aqui. Sabe quem são os nossos ídolos? O futebol, a novela, a internet, a Netflix, a conversa fiada. Eu vou falar, irmãos, porque isso acontece comigo também, tá? Nós oferecemos o nosso tempo a ídolos que nós colocamos em primeiro lugar. E aí a gente gasta o nosso tempo todo com coisas que não trazem, para dizer assim, o proveito é mínimo para nossas vidas. E a gente deixa de tirar o nosso tempo e passar o nosso tempo com o Senhor. Então nós precisamos aprender a adorar o Senhor com o nosso tempo também. E às vezes você pensa assim, mas eu não tenho tanto tempo, tenho serviço de casa. E quem falou que em casa o Senhor não está? E quem falou que o Senhor não está em todos os lugares, em todos os momentos, lá também você serve. Mas às vezes eu falo que às vezes a gente também usa a desculpa da casa para não fazer o que precisa fazer. E outra coisa é que às vezes a gente arruma tempo para coisas que a gente, né, considera mais importante, porque todo mundo fala assim, eu não tenho tempo para ficar indo na igreja, eu não tenho tempo para poder fazer visita, eu não tenho tempo para poder fazer uma escola de líderes, eu não tenho tempo para poder evangelizar, para entrar em questão de discipulado, eu não tenho tempo. Mas se arruma um casamento, uma festa, um entretenimento, um acampamento, a gente consegue esse tempo. Consegue ou não consegue? A gente dá um jeito. A gente pede o chefe, a gente coloca alguém para poder fazer o nosso serviço, a gente dá o nosso jeito. E a gente consegue ir nas coisas que a gente interessa. Então, isso não é desculpa. Então, eu falo assim, o nosso tempo precisa ser oferecido ao Senhor, amém? Eclesiastes 3:1. Eu estou acabando, tá, irmãos? Eu sei que... Eclesiastes 3:1 fala...
Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Então, olha bem, irmãos, não é que você vai ficar só na igreja oferecendo, não. Aprenda a administrar o seu tempo. Não deixe de servir a Deus, não deixe de fazer o seu tempo com Deus e, ao mesmo tempo, não perca o seu tempo com coisas que te atrapalham com o propósito que o Senhor colocou na sua vida. Às vezes o Senhor tem um propósito para você, tem um ministério para você, aí o Senhor tem uma obra para fazer através da sua vida, mas você está gastando o seu tempo com outras coisas que não é a obra do Senhor. Então isso também será cobrado, porque Ele te deu um tempo e Ele vai ser cobrado também. O que você fez com o tempo que eu te dei? E Eclesiastes 8:6. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema... Pode passar o outro, porque agora ficou meio incompleto, né? Na verdade, eu queria só a primeira parte. Passa o 7. 8:7. É que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Aqui mostra, né? Olha, bem interessante. Há tempo e modo para cada coisa. Né? Aí a gente fala, mas amanhã a Deus pertence. Pertence, glória a Deus. Mas se o amanhã Deus já te deu, então faça aquilo que Ele determinou para você. Amém? Então, nós precisamos aprender a usar o nosso tempo e a entregar o nosso tempo àquele que é realmente o Senhor do tempo. Amém? A Ele, porque Deus é o dono das horas, do minuto, do segundo, de tudo. E o nosso tempo aqui, ele vai ser limitado. Então, cabe você administrar esse tempo. Cabe você entregar o seu tempo ao Senhor. E não só a sua vida, viu, irmão? Porque às vezes a gente fala assim, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí você nunca conversa com Deus, nunca faz nada para Deus. Então, que entrega foi essa? Se o seu tempo não foi entregue ao Senhor, amém? Então, assim, eu gostaria que você ficasse de pé, amém? Essa palavra que o Senhor entregou, essas palavras que o Senhor falou no meu coração. E eu sei que nós estamos, às vezes, muito em falhas com a questão do nosso tempo. Ou seja, a gente quer muita coisa... E às vezes, e aí ele fala, igual ele fala para Maria, apenas uma coisa lhe basta. Né? Marta apavorada. Eu sempre me comparei com a Marta. A primeira vez que eu li essa história, a primeira vez que pregaram sobre Marta e Maria, eu achava uma injustiça. Porque eu sempre me identifiquei com a Marta. Nossa, eu gosto de fazer muita coisa. Eu acho que eu estou fazendo as coisas, eu estou fazendo, tipo assim, eu estou agradando a Deus. E aí ele sempre fala, ei, para de andar ansioso, para de trabalhar igual doido, para quê? Tira o tempo, eu cuido de você. Então a gente precisa, irmão, descansar no Senhor. A gente precisa saber que Ele é dono do nosso tempo. A gente precisa confiar que Ele é fiel. Então a gente precisa servir ao Senhor confiando, Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é fiel. E que esse tempo que eu estou trabalhando, que eu estou servindo a Ti e a Tua obra, ela não é em vão. E o Senhor cuida das coisas da gente também, amém? Então, assim, e aí eu sempre lembro do que Ele fala para Maria, Ele fala para Marta, né? Né? Anda fatigada, fica preocupado com tudo, mas apenas uma coisa lhe basta. E é o que Maria fez, né? Sentar e ouvir. Então, quando a gente vem na igreja, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu amo sentar ali e ouvir, sabe? Quando a pessoa está trazendo a palavra, porque eu penso que eu estou fazendo igual a Maria. Eu estou sentada, graças a Deus, eu penso assim, graças a Deus eu consegui sentar e ouvir o Senhor falar comigo. Então, a gente precisa, não só aqui, mas todos os dias, em todo minuto, em toda hora, lembrar quem é o nosso Senhor e o Senhor do nosso tempo. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. E Te entregamos não só a nossa vida, mas também o nosso tempo, ó Pai. Ó Pai, nos dá sabedoria, nos ajuda, ó Deus, a organizar o nosso tempo como o Senhor é organizado. Nos ajuda, ó Pai, ó Deus, a dedicar o nosso tempo, a nossa vida, ó Pai, também, ó Deus, as coisas do Teu reino, a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos embola, nos ajuda, ó Pai, ó Deus, a desprender de todas as coisas, ó Deus, que tem nos afastado da Tua presença, ó Deus, de ter tempo com o Senhor.
Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, ó Deus, a nossa vontade. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a querer estar com o Senhor em todo o tempo. A buscar, ó, a Tua presença, a buscar, ó Pai, ó Deus, a Tua voz, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos que é o melhor, ó Pai. Coloque em nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amor. Coloque em nós vontade. Coloque em nós, ó Deus, fome e sede da Tua presença. Ó Pai, Deus, e cada dia nós possamos passar, ó Deus, mais e mais tempo com o Senhor, e tempo, ó Deus, de qualidade, tempo onde o Senhor fala, ó Pai, e nós ouvimos, e onde nós também colocamos diante do Senhor aquilo que precisamos. Nos ajuda a descansar em Ti, ó Pai, e obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém?